Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre pincéis. Aqui estão todos os meus pincéis de maquiagem. Não são muitos, mas também não são poucos. Aqui tem tudo o que eu preciso para fazer uma make básica ou uma make mais elaborada. Principalmente para você iniciante que quer montar o seu primeiro kit de pincéis, ou você que tem uma intimidade com a maquiagem, mas na hora de comprar, não sabe qual comprar, não sabe a diferença entre um e o outro. Então hoje nós vamos acabar com todas essas dúvidas. Aproveita e vai pegando o papel e a caneta para anotar todas as dicas. Existem uma variedade de pincéis no mercado hoje, que começa desde os baratinhos até o mais caro. De baratinho a gente pode citar a Maqui-Lan, a Levanger, a Ruby Rose, que são pincéis baratos, mas que são muito eficazes. Eu gosto bastante, eu tenho a maioria dos meus pincéis são da Maqui-Lan, eu tenho alguns da Ruby Rose e também tem os pincéis de marcas caras, que a gente pode citar a Makeup Forever, a Sigma e a Meta. Então, para começar a diferenciar os pincéis, nós vamos falar dos pincéis de cerdas sintéticas e os pincéis de cerdas naturais. Pincéis de cerda sintética. Eu tenho esse de base, que é o Língua de Gato. Esse aqui é a coleção da Capricho para Cacau Show, que veio numa Páscoa, acho que já faz uns 2 anos. Dá pra ver claramente que ele é de cerda sintética, por quê? Porque ele é mais liso e ele é bem brilhoso. E ele é mais denso também, né? Ele é mais firme. É ideal para aplicar produtos cremosos e produtos líquidos, porque ele não absorve produto. Ele pode até absorver, mas vai absorver menos do que o de cerdas naturais, por exemplo. Os de cerdas naturais, ele é muito próximo do cabelo humano. Então, a textura dele é irregular e ele tem os fios bem arrepiadinho e ele é bem macio. Ele absorve mais produto, mas ao mesmo tempo ele deixa a maquiagem, o produto ali que você aplicou, de uma forma mais suave, não tão marcada como os de cerda sintética que aplica mais produto. O único pincel que tem cerdas mistas, tanto cerdas sintéticas como cerdas naturais, é o Duo Fiber. Eu vou falar dele na aplicação de base ali daqui a pouco, mas ele é um pincel que ele serve para polir, vamos dizer assim, para deixar um acabamento mais natural, aveludado na pele. Então tem sim essas duas diferenças. A maioria dos meus pincéis são pincéis de cerdas naturais. Eu tenho poucos de cerda sintética, porque eu acho que tem alguns que são bons, como para aplicar base, corretivo, eu acho que tem que ser de cerda sintética. Não que você não possa usar um de cerdas naturais, não é isso. A maquiagem, o kit de pincéis, ele não tem uma regra. Ele existe o produto que facilita a sua vida na hora de produzir uma maquiagem. Para facilitar a vida de vocês, eu vou falar dos pincéis nas categorias, então eu vou começar com os pincéis de base. Vou começar a falar do pincel Língua de Gato. Ele é de material sintético, como eu já disse para vocês, e ele é indicado para aplicar base, dá para aplicar corretivo com ele. Eu não gosto muito de aplicar base com ele, porque eu acho que na hora que você aplica, ele deixa marcado, ele deixa aquelas linhas e deixa um aspecto mais grosseiro, vamos dizer assim. Então, quando eu uso um pincel assim, geralmente eu tenho que vir com uma esponjinha para dar acabamento. Como eu também já mostrei, esse aqui é o Duo Fiber. É um pincel lindo, né, gente? Eu lembro que quando lançou ele, todo mundo quis, assim, eu achava lindo, fui lá e comprei. Usei ele umas 2, 3 vezes. Ele é indicado para aplicar pó e produtos cremosos. Ele é um pincel que ele é multiuso. Ele dá para aplicar base, dá para aplicar corretivo, porque tem o Duo Fiber pequenininho. Dá para aplicar iluminador, se você pega, dá uma apertadinha assim, passa o iluminador e passa ali, dá tudo certo. Ele dá para passar hidratante, tanto é que eu tenho um menorzinho, ó, que eu gosto de passar hidratante, é que ele tá sujinho já, coitadinho, nem lavei ele. Eu gosto de passar hidratante com ele, dá pra passar primer. Esse é o pincel Kabuki cônico. Esse é da Maqui-Lan. Esse aqui... eu não falei os nomes dos pincéis, né, gente? Vou voltar, tá?
Então, língua de gato é da Capricho. O Duo Fiber é da Maqui-Lan, o B109. E esse aqui também é o da Maqui-Lan, pincel Kabuki cônico B116. Ele tem o formato meio picudinho, vamos dizer assim. Eu gosto de passar base com ele, mas também você pode passar corretivo, pode passar iluminador cremoso ou líquido. Eu gosto dele porque ele encaixa nos cantinhos, na hora que você for fazer uma limpeza, que cai ali a maquiagem, principalmente se eu for fazer a pele depois. Agora eu vou mostrar o meu preferido, que é o Kabuki Topo Reto. Esse também é da Maqui-Lan, mas ele saiu o número já. Não tem o número dele aqui. Ele é perfeito, por quê? Porque quando você passa a base, você consegue depositar o produto para que a pele absorva e ao mesmo tempo você consegue espalhar, fazendo com que ela não fique pesada e fazendo com que ela não fique marcada. Mesmo assim, toda vez que eu uso um pincel, eu uso a esponjinha para dar acabamento, porque eu acho que a pele fica mais bonita. Nós vamos falar sobre as esponjinhas. Não é um pincel, claro, mas ela hoje tá super em alta para dar acabamento na maquiagem. Eu tenho duas. Essa daqui foi a minha primeira esponjinha que eu comprei. Eu não lembro se ela é da Maqui-Lan ou se ela é da Rica, mas ela é super baratinha. E eu tenho da Mari Saad, a Flat Plant, que é perfeita. Para que serve a esponjinha? Ela serve para você passar a base, se você quiser aplicar a base nela e passar no rosto, também pode. Ela serve para você passar o corretivo, você usa a pontinha aqui da esponjinha para encaixar para passar o corretivo. Nessa que tem esse formato, você pode pegar o pó compacto e também selar a sua pele e ela dá acabamento natural na pele. Se você passar de um lado uma base com uma esponjinha, você vai ver que o acabamento dela fica mais leve, fica mais natural. Se você passar o outro lado com o pincel, você vai ver que fica um acabamento um pouquinho mais grosso, às vezes fica uma marquinha, então ela vai lá e vai tirar todas essas imperfeições, deixando a pele com um acabamento uniforme. Para os pincéis de corretivos. Bom, vou começar falando do língua de gato para corretivo, que é esse pequenininho aqui. Esse também é da linha da Capricho, com a Cacau Show. Ele é indicado para produtos líquidos e cremosos. Ele tem cerdas sintéticas. Eu gosto dele para quê? Para fazer o recorte da sobrancelha. E também eu uso sim para quando você pega um corretivo, por exemplo, que é em bisnaga, dá para usar aqui, para passar aqui embaixo. Tenho esse também, que é língua de gato, só que ele é menorzinho, ó, ele é bem pequenininho. Esse daqui é da ProArt, não tem numeração. Eu gosto dele também para fazer o cut crease, porque ele é bem firminho. Ele me dá a precisão da onde eu quero chegar ali com o produto. Esse é o pincel Kabuki, corte diagonal para corretivo. Esse aqui é da Ruby Rose, é o P89. Eu gosto dele para aplicar corretivo líquido, também aplico corretivo cremoso. E ele dá certinho aqui na parte dos olhos, ao passar o corretivo na diagonal, passar no nariz, na testa, em todos os lugares que você quer corrigir ou iluminar. De todos, eu prefiro esse, mas eu também tenho que ter um língua de gato para fazer o recorte da sobrancelha. Você consegue fazer com esse daqui? Você consegue, só que ele é maior. Então talvez a sua dificuldade seja grande se você não tenha tanta habilidade com os pincéis. Se você tem, escolhe um dos dois que tá tudo. Pincéis de pó, eu tenho pouco pincel de pó porque não tem muita necessidade de você ter muitos. Vou começar pelo pincel mais fácil de encontrar, a maioria das pessoas tem, que é esse bem gordinho e macio.
Ele faz com que você deposite o pó na pele, dando batidinhas, e depois você vai espalhando. Desse jeito, a pele fica uniforme e ela deixa com um aspecto aveludado. Então, dá para espalhar pela pele toda. Esse aqui é o da Macrylan, o B101. E tem esse que ele é um pincel de pó com a ponta fina. Ele é mais específico para você aplicar o pó em determinada região da face. Por exemplo, pegar o pó e passar aqui abaixo dos olhos, na testa, no queixo. E eu gosto também de retirar o pó com ele. Eu acho que é super fácil porque ele é macio, mas ele é mais firminho, então eu consigo ter essa precisão de retirar todo o pó da pele. Esse aqui é da Macrylan, de uma coleção que teve de unicórnios. É bem bonitinho, é lindo esses pincéis. E também tem as esponjinhas de queijinho, que você compra assim, ó, em saquinhos. Eu acho que essa daqui veio 8. Eu paguei R$8,50 em todas essas. E é uma mão na roda. Para pincéis de contorno, eu tenho 3 pincéis. O primeiro, que é o básico, esse aqui ele é ótimo para aplicar contorno em pó, porque ao mesmo tempo que você vai aplicando ali, você já consegue esfumar e ele dá um acabamento mais natural. Esse aqui é o da Macrylan Profissional M117. O próximo é o pincel de topo reto. Eu uso esse pincel para aplicar contorno em creme, em bastão. Eu acho que ele é mais fácil porque ele já me dá uma direção sem arrastar muito e eu consigo esfumar também. Também pode usar esse aqui de base que eu mostrei, o Kabuki Cônico. Ele também é ótimo para aplicar produtos cremosos. De blush, eu tenho uns pincéis favoritos. Uns não, um pincel favorito. Esse aqui foi meu primeiro pincel de blush que eu comprei. O meu primeiro pincel de blush que eu comprei, que é da Avon. Lá estava escrito que era de blush, mas ele é muito duro. Muito. E assim, eu sei que tem a versão nova dos pincéis da Avon, mas eu usei ele bastante, viu, gente? Nossa, eu usei ele muito. Dá sim pra passar, tudo mais, mas ele não é o meu favorito. E tem o meu favorito, ele é uma réplica da MAC. Eu comprei num brechó aqui na minha cidade. Gente, ele é perfeito. Ele encaixa assim nas minhas maçãzinhas certinho. Ele é muito macio e ele é pequeno. Então, ele me ajuda muito. Esse é o meu favorito. E os pincéis chanfrado, como eu já falei no de contorno, ele dá o acabamento mais natural, um acabamento aveludado, ele deixa a pele mais uniforme, ele não deixa marcado e nem manchado. Para iluminar o rosto, eu tenho pouco pincel de iluminador, porque não é um pincel que a gente precisa ter de monte, né? Comprei esse aqui da Macrylan, o A29, e no começo eu aplicava o iluminador com ele. Eu segurava ele aqui e passava aqui no rosto. Dava super certo, porque aqui, ó, dá pra espalhar bem no nariz, aqui na boca, no queixo. Então eu gostava muito da aplicação dele. Só que aí eu descobri que eu tinha esse pincel, que também é da Macrylan, só que ele é de esfumar, que é o A12. Gente, ele é perfeito para aplicar iluminador. Perfeito, porque ele deixa um jeito mais concentrado, mas que você consegue esfumar, porque ele é bem firminho, ao mesmo tempo ele é macio. Mas você pode usar qualquer pincel de esfumar. Se você tem um pincel gordinho na sua casa, você pode usar ele também, não tem problema nenhum. Se você não tem dinheiro para investir num pincel de esfumar grande, de iluminador, pronto, compra um só que você já vai usar para as duas coisas. Às vezes eu uso esse aqui também, com a pontinha dele, eu pego na pontinha e aplico aqui. Também dá
super certo. E também tem o pincel leque, que a gente usa para iluminar e também para retirar as partículas de sombra, de brilho, glitter, toda a sujeirinha que cai na pele, a gente usa ele para varrer. Eu não tenho esse pincel, mas eu vou deixar uma foto dele aqui para vocês. Tem o pincel de boca, eu tenho um só aqui, que ele é bem pequenininho e ele é bem firminho. Confesso que eu não uso, eu uso ele para fazer detalhes, como iluminar aqui o cantinho interno, iluminar abaixo da sobrancelha, mas a finalidade dele é aplicar o batom de forma uniforme, fazer o contorno da boca certinho, sem borrar. Aí dá para fazer aqueles efeitos de aumentar os lábios, deixar o contorno mais escuro do que o batom. Agora vamos começar a falar dos pincéis para a área dos olhos. Eu vou começar com os pincéis para delinear. Então eu vou mostrar 3 opções para você, que é 2 chanfrados, o maior e o menor, que é para fazer o tal do delineado gatinho. Vou começar a falar dos pincéis chanfrado. Eu tenho um pequenininho, que é o A23 da Maqui-Lan e o A14 da Maqui-Lan. Eles são pincéis super coringas, por quê? Porque com ele você pode fazer o delineado, delinear rente aos cílios superiores, rente aos cílios inferiores e ainda preencher a sobrancelha. Um custo-benefício e é super baratinho. Se eu não me engano, esse aqui eu paguei R$4. O pincel de delinear clássico, que é esse que é fininho e tortinho. Ele tem essa ondulação para você ter precisão para puxar o gatinho. Ele não é um pincel fácil se você não tem habilidade de fazer delineado. Pincéis para marcar o côncavo. Antes de você começar a esfumar, a gente sempre aplica uma sombra com um pincel ali. Geralmente eu uso de esfumar porque eu tenho mais habilidade. Mas você que não tem tanta habilidade e quer investir em um pincel, tem essas 2 opções. Tem esse chanfradinho, que ele encaixa certinho ali no seu côncavo e faz a marcação. Só que ele não vai esfumar muito, ele vai deixar o seu côncavo mais marcado. E para marcar o côncavo, eu gosto desse aqui, que é o da Vult, o 06. Ele é bem pontudinho, bem firminho mesmo, então eu sempre marco ali. Se eu quero escurecer o côncavo, eu gosto de usar bastante esse. Eu uso mais esse aqui do que esse. Marcar o côncavo, eu posso marcar aqui rente aos cílios inferiores. Sobre pincéis de aplicar sombra, eu só tenho esses 3. Vai aplicar assim que diz que é para aplicar sombra, porque eu uso outros pincéis para aplicar também. Tem esse aqui do Avon que eu comprei, mas eu acho que ele veio com defeitinho, porque o outro que eu tinha, que eu perdi, assim, mais bonitinho. Esse aqui tá bem bagunçadinho. Eu uso ele para esfumar. Quando eu quero esfumar aqui o finalzinho, quero que fique mais alongadinho, eu uso ele também. E ele é baratinho, mas eu sei que a Avon lançou linha nova de pincéis. Esse aqui é antigo. Tem esse aqui da Maqui-Lan, que é o B107. Ele é um pincel de sombra firminho. Ele serve muito para aplicar sombras cremosa, sombra com brilho, cintilante. Ele é muito bom e ele dá uma precisão exata, principalmente se você for fazer o cut crease, igual eu fiz. Eu usei ele para aplicar aqui para ficar certinho o formato, o recorte ali da sombra. E tenho esse aqui também, que é da Maqui-Lan, da linha dos unicórnios. Eu gosto de aplicar abaixo da sobrancelha, gosto de aplicar aqui, rente aqui ao cantinho, gosto de fazer pontos específicos. Ainda sobre os pincéis de aplicar sombra, tem esse que a gente fala que é um pincelzinho mais estreito. É ótimo para aplicar sombra rente aos cílios inferiores. Você aplica e já consegue esfumar. Ele é um ótimo pincel. Esse aqui é o B124 da Maqui-Lan. Também temos os pincéis lápis. Eu tenho 2. Esse aqui é da Maqui-Lan, o E14.
E esse aqui é da Dylos. Gente, esse pincel aqui, coitadinho, eu acho que eu usei ele uma vez só, ele é muito duro. Ele irrita mesmo, assim, ele machuca. Você vai passando, vai ficando vermelho. Esse aqui, o da Maclan, ele é ótimo para marcar o côncavo, para passar sombra rente aos cílios inferiores e também ele ajuda a esfumar. Ele dá para iluminar o cantinho aqui interno dos olhos, abaixo da sobrancelha. Sobre os pincéis de precisão, eu tenho dois pincéis. Eu acho que esse aqui é da ProArt, ele até saiu o nome já, não tem mais. Esse aqui é o da Maclan B113. Eles são pincéis pequenos. Esse aqui é mais pontudinho e esse é mais arredondado, vou dizer assim. Para que ele serve? Para fazer detalhes e acabamento. Fazer uma iluminadinha aqui no canto interno. Consigo também passar uma sombra rente aos cílios inferiores sem problema algum. E por último, vamos falar dos pincéis para esfumar. Como identificar um pincel de esfumar? Geralmente ele é oval, tem os pelinhos todo arrepiado e é bem fofinho. O importante é que ele seja bem macio para que a sombra possa deslizar ali, deixando um efeito mais suave. Um degradê que se mistura com a pele, então você não sabe o final, aonde termina. Uma dica legal na hora de você comprar o seu pincel de esfumar, pense no tamanho dos seus olhos. Se você tem os olhos grandes, invista nesses tamanhos de pincel, porque quanto maior o pincel, mais ele espalha a sombra. Você tem que olhar a sua pálpebra, o tamanho dela. Era uma pálpebra pequena, você tem um espaço grande entre a pálpebra móvel, que é aonde a gente abre e fecha os olhos, e a pálpebra fixa, que é aqui abaixo da sobrancelha. Qual que é o tamanho da sua pálpebra? É isso que você tem que prestar atenção. Se ela for pequenininha, você investe em pincéis pequenos, não é uma regra. Eu tenho um pincel grande de esfumar, que eu não uso muito, e tenho vários pincéis pequenos, porque eu consigo marcar o côncavo, eu consigo esfumar até onde eu quero que chegue a sombra. Então, tudo isso vai facilitar na construção da maquiagem. Esses são os meus pincéis de esfumar, que é o menorzinho, porque o efeito que eu consigo construir com ele é muito grande, principalmente quando eu vou fazer um cut, quero ali só o côncavo marcadinho, aqui o final do canto externo mais escuro, eu consigo dar profundidade com esse pincel. Quem tem os olhos grandes também pode usar qualquer um desses pincéis. Eu acho que tem até uma facilidade maior para poder trabalhar do que quem tem os olhos pequenos, mas dá super certo. Se eu for falar de todos esses, o meu preferido da vida é esse aqui, o da Maclan, coitado, que até saiu o cabo e eu colei. Esse aqui é o W905. Ele é ótimo, ele é perfeito. Amo esse pincel. Eu não acho para comprar outro, por isso que eu não comprei ainda. Gosto bastante desse aqui porque ele é mais longo, mas ele é um pouquinho pontudinho. Então eu consigo ter uma marcação maior de côncavo e também consigo esfumar. Para esfumar, você tem que pegar na pontinha do pincel sempre e com a mão mais levinha você vai dando batidinhas, movimentos circulares ou movimentos de vai e vem que você vai construindo o seu esfumado. O esfumado tem que ter paciência. Então aqui eu separei para vocês os pincéis que eu compraria se eu tivesse iniciando. De pincel de base, eu compraria o Kabuki Topo Reto. De corretivo, eu compraria o Língua de Gato, porque ele dá para fazer várias coisas com ele que eu já disse. O de pó, eu compraria o Fofinho Grandão, que é o mais fácil de encontrar. O de blush, um pincelzinho chanfradinho, básico. De contorno, aí você vai ter que ver se você vai usar contorno em creme ou contorno em pó. Para contorno em creme,
Dá para você usar o pincel de base se você não quiser investir em outro pincel, ou às vezes não tem grana para investir. Se você tiver, você compra um fininho também de topo reto. Se for contorno em pó, um chanfrado também macio que vai ajudar a aplicar e a esfumar. Iluminador. Um pincel para iluminador mesmo, que você encontra em loja, ou um pincel de esfumar grande, que é esse aqui. Um pincel de precisão, pequenininho. Para aplicar sombra, você tem que ter pelo menos 2 pincéis. Um pincel mais firminho, para aplicar sombras cremosas, sombras cintilantes com brilho. E um fofinho, que dá para você aplicar também na pálpebra móvel, sombra em pó, mas ela não vai ficar com tanta intensidade, e também aplicar um iluminador ou uma sombra abaixo da sobrancelha e também para fazer os cantinhos de acabamento aqui no canto interno. Pincel de esfumar, é bom você ter 2 ou 3. Então pega aquele lá que você comprou para iluminar, que é um grande. Pra mim esse é grande, gente, mas existem uns bem grandões. Um médio e um pequeno. Esses dá pra fazer várias maquiagens lindas, vários esfumados maravilhosos. Um pincel chanfrado. Aproveita, já compra com a escovinha, que serve para você arrumar sua sobrancelha, preencher sua sobrancelha, fazer delineado gatinho, fazer delineado rente aos cílios superiores e inferiores, aplicar sombra também aqui nos cílios inferiores. E por último, um pincel de sombra bem firminho para fazer rente aos cílios inferiores, que dá também para você dar uma esfumada. Aí você aproveita o pincel pequenininho de esfumar e dá o acabamento. Então são esses pincéis que eu indico para você ter, para você comprar, para você não ter dúvidas na hora de usar. Esqueci de falar, compre uma esponjinha, gente. Se você não tem o dinheiro para comprar essa aqui que é mais cara, compra da mais baratinha, de R$10. Vai testando, quando você puder investir, aí você compra uma dessa aqui que você não vai se arrepender. Lembrando que tem algumas marcas de pincéis que já vendem um kit básico, já vem tudo que você precisa. Eu sei que a Maqui-Lan tem, eu vou deixar as fotinhas para vocês certinho. E se esse vídeo foi um vídeo importante para você, vai te ajudar de alguma forma, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para mim. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.